Antes de qualquer palavra de oração, respire por um instante. Acalme seu coração. Existe algo que Deus quer falar com você agora. Talvez você esteja olhando para a própria vida e pensando, em silêncio, não era assim que eu imaginei. Os planos mudaram. As expectativas não se cumpriram. As portas que você acreditava certas se fecharam sem aviso. E isso dói mais do que você costuma admitir. Se esse pensamento já passou pelo seu coração, saiba de algo importante. Você está muito mais perto da história de José do que imagina. A vida dele nos ensina que os planos de Deus quase nunca seguem o caminho que nós escolheríamos, mas sempre chegam exatamente onde precisam chegar. José não começou sua jornada em dor. Ele era um filho amado, protegido, sonhador. Carregava dentro de si promessas grandes demais para sua idade. Deus já havia plantado sonhos em seu coração. Mas, em um único dia, tudo desmoronou. Traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, arrancado de casa, levado para uma terra estranha, sem família, sem herança, sem garantias. Tudo o que era familiar foi tirado. Tudo o que dava segurança desapareceu. Ainda assim, mesmo naquele lugar de perda e confusão, José tomou uma decisão silenciosa, porém poderosa. Ele escolheu acreditar que Deus não havia perdido o controle. Essa é uma escolha que também se apresenta diante de você. Quando a vida te empurra para fora da zona de conforto, quando parece que ninguém está por perto, quando o futuro fica embaçado, a pergunta surge: Deus ainda está trabalhando nisso? A história de José responde com clareza: sim. Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece estar dando errado. O processo pode machucar, mas nunca é desperdiçado. O que hoje parece atraso pode ser, na verdade, preparação. A Bíblia nos lembra em Isaías 55, 8, 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Você ainda não vê o quadro completo, mas Deus vê. E isso muda tudo. Quando José chega ao Egito, nada indica promoção. Nada indica propósito. Ele não entra em um palácio, entra como servo. Não recebe honra, recebe ordens. E aqui existe um detalhe poderoso, que muitas vezes passa despercebido. José não permitiu que o lugar onde estava definisse quem ele se tornaria. Mesmo longe da família, mesmo carregando a ferida da traição, ele escolheu viver com integridade. A Bíblia mostra que José servia com excelência porque o temor do Senhor habitava em seu coração. Ele não trabalhava bem para ser visto. Ele vivia corretamente porque sabia quem Deus era. Isso revela algo profundo. O caráter verdadeiro não nasce no dia da promoção. Ele é formado nos dias comuns, silenciosos, repetitivos. José poderia ter se revoltado, poderia ter se tornado amargo, poderia ter usado a injustiça como desculpa para se desviar. Mas ele não deixou que a dor contaminasse sua fé. E a palavra afirma algo decisivo em Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Repare, Deus não esperou José sair da escravidão para estar com ele. Deus não aguardou o cenário melhorar. A presença do Senhor se manifestou exatamente naquele lugar improvável. Talvez hoje você esteja vivendo assim, fazendo o seu melhor em um ambiente que não reconhece, permanecendo fiel em uma estação que parece invisível. E a tentação é pensar que nada disso está sendo visto. Mas está. Deus vê. Deus registra. Deus honra. Só que, quando tudo parecia finalmente ganhar estabilidade, José enfrenta outro golpe. Uma acusação falsa. Uma injustiça sem direito de defesa. E agora, da casa para a prisão. Aos olhos humanos, sua vida parecia andar para trás. Mas aos olhos de Deus, cada passo estava sendo alinhado. É aqui que aprendemos uma verdade difícil, porém libertadora. Nem todo o silêncio de Deus é ausência. Muitas vezes é construção. A prisão não foi o fim da história. Foi o lugar onde Deus começou a revelar quem José realmente era. A prisão não é apenas um lugar físico. Ela representa aquelas estações da vida em que tudo parece travado. Você ora, mas nada muda. Você acredita, mas não vê avanço.
José estava preso não por erro próprio, mas por fidelidade. E isso torna tudo ainda mais difícil de compreender. Humanamente falando, aquele seria o ponto em que muitos desistiriam. Mas José fez algo extraordinário. Ele continuou sendo quem era, mesmo quando não havia plateia. Ele serviu, ajudou, interpretou sonhos, cuidou de pessoas que também estavam quebradas. Ele não deixou que o confinamento limitasse seu propósito. A Bíblia diz em Gênesis 39:21, o Senhor, porém, estava com José e lhe foi benigno, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Note isso. A presença de Deus não foi cancelada pela prisão. Pelo contrário, foi ali que a graça se manifestou de forma visível. O lugar que parecia atraso tornou-se cenário de preparação. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Você sente que a promessa existe, mas parece distante demais. O tempo passa e a pergunta se repete: até quando, Senhor? O coração se cansa. A fé é testada. A espera dói. Mas a palavra nos lembra em Salmos 37:23. O Senhor firma os passos de um homem quando a sua conduta o agrada. Mesmo os passos que descem, aos olhos humanos, ainda estão firmes nas mãos de Deus. José não desceu para ser destruído. Ele desceu para ser posicionado. O perigo nessa fase não é a espera. É permitir que a espera gere amargura. É deixar que o atraso mate a esperança. É começar a acreditar que Deus esqueceu, mas Deus nunca esquece o que Ele prometeu. O tempo do céu não trabalha contra você. Ele trabalha em você. Antes do palácio, Deus precisou formar um coração que suportasse o peso da honra sem se perder nela. Porque promoção sem preparo destrói. E Deus ama demais para te entregar algo que ainda não sabe sustentar. Existe um detalhe silencioso na história de José que ensina muito sobre o agir de Deus: o tempo. José interpretou sonhos corretamente na prisão, ajudou pessoas, serviu com fidelidade. E mesmo assim, foi esquecido. Anos se passaram. Nenhuma porta se abriu. Nenhuma explicação veio. Esse é um dos testes mais profundos da fé. Não é quando tudo dá errado. É quando tudo parece correto, mas nada acontece. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você fez o que era certo, orou, obedeceu, permaneceu fiel, e ainda assim, o céu parece em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, significa alinhamento. A Bíblia mostra que, no dia exato, no momento preciso, Faraó teve um sonho. E ninguém conseguiu interpretar. Aquilo que parecia esquecimento, na verdade, era posicionamento. José não foi lembrado tarde demais. Foi lembrado na hora certa. A palavra nos lembra em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. O tempo de Deus não corre no relógio da ansiedade. Ele trabalha no relógio do propósito. E permita-me dizer algo com amor e verdade. Se esta palavra está falando com você, não é por acaso. Talvez você esteja ouvindo porque também está em um processo. E processos precisam ser compreendidos, não apressados. Se até aqui, algo que foi dito descreve exatamente o que você tem vivido, faça algo simples agora, sem sair desse ambiente de fé. Demonstre isso. Curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários a frase que ecoa nesta mensagem. Deus ainda está trabalhando. Essa atitude é mais do que engajamento. É concordância espiritual. José saiu da prisão direto para o governo. O que muda não é o cenário, é o tempo determinado por Deus. E quando o tempo chega, nada consegue impedir. Quando José finalmente é chamado diante de Faraó, ele não chega amargo, confuso ou quebrado. Ele chega preparado. Cada estação difícil tinha feito algo dentro dele. O poço ensinou dependência. A casa ensinou responsabilidade. A prisão ensinou maturidade. Nada foi perdido. Aqui existe um princípio espiritual poderoso. Deus nunca desperdiça processos. O que você chama de atraso, Ele chama de treinamento. O que você chama de dor, Ele usa como ferramenta. O que você chama de espera, Ele transforma em sabedoria. José poderia ter usado aquele momento para exaltar a si mesmo. Mas ele deixa claro, em Gênesis
41:16. Isso não está em mim. Deus dará resposta favorável. Essa frase revela o coração de alguém que passou pelo processo corretamente. A glória não o corrompeu, porque a dor já o havia tratado. Talvez hoje você esteja pedindo a Deus respostas, portas abertas, mudanças rápidas, mas o céu está mais interessado em formar você do que em acelerar circunstâncias. Porque quando Deus muda o cenário sem antes tratar o coração, a bênção se torna peso. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive as que você não entende, inclusive as que feriram, inclusive as que quase te fizeram desistir. José não chegou ao palácio por acaso. Ele chegou pronto, e isso muda tudo. Porque quando o propósito encontra um coração preparado, a promoção não destrói, ela estabelece. Se você está em processo, celebre. Isso significa que Deus ainda está escrevendo sua história. O momento mais poderoso da história de José não é a sua promoção, é a sua revelação. Anos depois, quando ele reencontra os irmãos que o traíram, algo extraordinário acontece. Ele tem poder nas mãos, autoridade para punir, liberdade para retribuir a dor. Mas escolhe liberar perdão. E então ele declara uma das frases mais maduras espiritualmente de toda a Escritura. Em Gênesis 50:20, José diz: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Essa frase só pode sair da boca de alguém que entendeu o processo. José não negou a dor. Ele reconheceu o mal, mas enxergou algo maior. Ele percebeu que Deus estava escrevendo uma história que ultrapassava sua própria vida. Esse é o ponto em que muitos ainda não chegaram. Porque enquanto você só vê a ferida, o céu já vê o propósito. Enquanto você pergunta, por que comigo? Deus responde, por causa de muitos. Talvez aquilo que você enfrentou não seja apenas sobre você. Talvez Deus esteja te preparando para ser resposta na vida de outras pessoas. Talvez o que quase te destruiu esteja sendo transformado em testemunho. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 4:17-18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. O que você vê agora é temporário. O que Deus está formando em você é eterno. Quando o porquê é revelado, a dor perde o domínio, e o coração encontra descanso. Existe uma mentira sutil que tenta se infiltrar no coração durante o processo. Ela sussurra: se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo. Essa mentira não é nova. Ela acompanha todos que decidem caminhar pela fé. Mas a palavra é clara. Provações não são ausência de amor. Muitas vezes, são evidência de cuidado. Deus não está distante quando você sofre. Ele está presente, sustentando, moldando, fortalecendo. Em 1 Pedro 4:12-13, somos advertidos: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de participardes das aflições de Cristo. O problema não é passar pela prova. O perigo é permitir que a prova distorça quem Deus é para você. Não meça o amor de Deus pelo conforto da sua vida. O amor dele é constante, eterno, inabalável. Romanos 8:38-39 afirma: nem morte, nem vida, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. José não foi amado apenas no palácio. Ele foi amado no poço. Foi amado na casa. Foi amado na prisão. E você também é. Talvez hoje você precise ajustar sua lente. Não interpretar o processo como castigo, mas como cuidado. Não ver a demora como abandono, mas como zelo. Deus não brinca com o coração de quem confia nele. Ele trabalha em silêncio, mas nunca em vão. Existe um nível de fé que só é alcançado quando as respostas não vêm. Quando você ora e o céu parece em silêncio. Quando você continua obedecendo mesmo sem entender. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. José precisou confiar sem explicações.
Ele não recebeu um aviso prévio dizendo quando sairia da prisão. Não teve datas, sinais claros ou garantias visíveis. Ele apenas permaneceu fiel. E essa permanência foi o que sustentou sua caminhada. Talvez hoje Deus não esteja te dando respostas, porque Ele está formando algo mais valioso: confiança. Não uma confiança baseada em resultados, mas em relacionamento. A palavra nos lembra em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar quando tudo vai bem é fácil. Confiar quando dói é maturidade espiritual. Há momentos em que Deus não muda o cenário imediatamente, porque está fortalecendo você por dentro. Ele trabalha primeiro no coração, depois na circunstância. E quando o coração está alinhado, nenhuma estação é capaz de te destruir. Se hoje você sente cansaço na alma, saiba disso. Deus não espera perfeição. Ele espera rendição. Um coração disposto a continuar mesmo com perguntas. A fé que permanece no escuro é a mesma fé que sustenta quando a luz volta. Depois de entender o processo, confiar no tempo e reconhecer o amor de Deus mesmo na dor, existe um chamado claro: não olhar para trás. Seguir adiante exige decisão, exige constância, exige um coração firmado. Jesus deixou isso muito claro em Lucas 9,62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa palavra não fala de perfeição, fala de direção, de não permitir que o medo, a saudade do que ficou ou a dor do processo te façam recuar. Muitos começam bem, mas se perdem quando o caminho fica estreito. Não porque Deus falhou, mas porque o coração se dividiu. Talvez hoje você precise reconhecer algo diante de Deus. Em alguns momentos, você pensou em desistir. Em outros, sentiu vontade de voltar para o que era familiar, mesmo sabendo que não era saudável. E Deus não te acusa por isso. Ele te convida a alinhar novamente o coração. A palavra diz em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começa histórias para abandoná-las no meio. Se Ele te trouxe até aqui, é porque ainda há capítulos sendo escritos. Agora, com isso no coração, não como um ritual, mas como uma resposta sincera, é hora de falar com Deus. Não com palavras ensaiadas, mas com verdade, com entrega, com rendição. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nesta hora eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Não quero ser alguém que começa bem e termina cansado. Não quero caminhar pela fé apenas quando tudo faz sentido. Eu quero permanecer, mesmo quando o caminho fica estreito. Mesmo quando minhas emoções oscilam. Mesmo quando minhas respostas não chegam no tempo que eu esperava. A palavra em Lucas 9,62 diz que aquele que olha para trás depois de colocar a mão no arado não está apto para o reino. Senhor, eu não quero viver dividido. Não quero seguir em frente com os pés e olhar para trás com o coração. Ajuda-me a manter os olhos em Ti, mesmo quando meus sentimentos tentam me confundir. Eu confesso que, às vezes, sinto vontade de voltar. Voltar para o que era familiar. Voltar para hábitos antigos. Voltar para padrões que o Senhor já me pediu para deixar. Perdoa-me por cada vez que duvidei da Tua bondade só porque o processo foi difícil. Ensina-me a confiar no Teu coração quando não consigo entender os Teus caminhos. Hoje eu me rendo novamente. Entrego minha vida, meus planos, meu futuro e tudo o que estou construindo. Entrego minhas mãos, minhas palavras, meus pensamentos e minhas decisões. Eu pertenço a Ti. Corta tudo aquilo que tenta me afastar da Tua presença. Cura o que precisa ser curado. Remove o que precisa ser removido. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver divisão, traz santidade. Onde houver medo, traz paz. Espírito Santo, ajuda-me a amar mais o doador do que os dons, a buscar mais a Tua presença do que resultados, a valorizar a eternidade mais do que o aplauso momentâneo. Como diz Mateus 6, 19 e 21, ensina-me a juntar tesouros no céu, porque onde está o meu tesouro, ali estará também o meu coração.
Eu recebo a tua direção para a minha vida, conforme Salmos 37, 1 ou 6. Eu confio no Senhor. Eu descanso no Senhor. Eu entrego meu caminho ao Senhor. E creio que no tempo certo, tudo se cumprirá. Guarda meu coração. Fortalece minha fé. Sustenta meus passos. E quando eu olhar para trás um dia, que seja apenas para perceber que o Senhor esteve comigo em cada capítulo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém com fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com você, hoje e sempre.